Olá, meu nome é Marcos Saramago e eu vou falar um pouco sobre tumores sólidos, uma pequena introdução sobre as neoplasias sólidas. A gente sabe que o câncer em si é uma doença genética. Ela pode ter só a propensão genética, em torno de 10% são exclusivamente de propensão genética. Em geral, são os cânceres que ocorrem em tenras de idade, em jovens. E os tumores que ocorrem após agressões. Podem ser agressões continuadas, podem ser após irradiação, até próprio fatores de agressão como tratamento oncológico, ele pode gerar outros tipos de tumores e também são gerados por mutação. Então essa frase em inglês fala bem sobre isso. O câncer, em essência, é uma doença genética. 90% dos tumores são tumores sólidos. E o termo neoplasia não define câncer. Neo, novo, tecido, tumor. Então, é um novo tumor. Um exemplo que eu costumo usar é que o hematoma, ele não é um câncer. Então, é um tumor benigno formado por sangue. Então, neoplasia, ao pé da letra, significa novo tumor. Os carcinomas, em geral, o termo carcinoma, ele provém de células epiteliais. Podem ser células epiteliais que vêm do pulmão, do tecido pulmonar, do revestimento pulmonar, da pele. Esses são carcinomas. Carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular. Esse termo traz a origem da célula neoplásica. E os sarcomas são os que se desenvolvem a partir de tecidos ósseos, osteosarcoma, sarcoma de partes moles, define a região que vem de tecidos ósseos ou musculares. Então, a nomenclatura e a origem é basicamente isso. O que é o câncer? O câncer é a partir de mitoses que o organismo faz continuamente, ocorre um erro genético. Esse erro ele não é detectado pelos proto-oncogenes que a gente tem no organismo. O principal deles é o P53. Então, essa mutação, essa célula que teve a mutação, ela passa desapercebida pelo organismo. Daí ela passa a dividir aleatória e anarquicamente e gera ali o tumor. O tumor pode estar localizado ou ter se disseminado em tecidos locais ou à distância. A distância é o que a gente chama de metástase. A disseminação à distância é uma característica de malignidade. E o desenho ele exemplifica um pouco do que o P53 faz. Ele detecta essas alterações e, em geral, leva as células mutantes à morte, à apoptose programada. E quando ele não está atuante, ele pode ter outros tumores, a pessoa pode ter outros tumores. Então, um exemplo genérico de estadiamento do câncer é esse. Basicamente, que estadios iniciais, estadio 1 e 2, o estadio 3 e 4 já são estadios mais avançados, sendo 4, em geral, relacionado à metástase à distância. Claro, isso é algo generalizado. Por exemplo, existem tumores de cabeça e pescoço, ao exemplo que o estadio 4 é comprometimento linfonodal, não é a distância. Então, cada câncer sólido tem seu estadio, mas, em geral, tem-se uma boa noção quando diz-se que o tumor é um tumor estádio 4 de pulmão, estádio 4 de cólon. Estádio 4 para onde? Para o fígado, para o pulmão, já dá um bom panorama do que a gente está encarando. E aqui um pouco das características de como os tumores se difundem. Esse é uma cintilografia que mostra a disseminação do tumor de próstata para osso, que é uma característica desse tumor, e em caso de disseminação rápida para vísceras do tumor de próstata, originalmente de próstata, deve-se pensar em transformação neuroendócrina desse câncer.
Quando você tem disseminação a sistema nervoso central, a gente tem que pensar em tumores como o de mama, HER2 positivo, tem essa característica. Os adenocarcinomas de pulmão também disseminam muito facilmente para o sistema nervoso central. E o tumor de pulmão Oticel, o neuroendócrino, também eles caracteristicamente se disseminam para o sistema nervoso central com alguma brevidade, em tumores mesmo pequenos. Então, são características de disseminação tumoral. A disseminação para o fígado, em geral, o câncer de pâncreas, o primeiro local de disseminação dele é para o fígado, e câncer de colo e reto também. Disseminam para o fígado e pulmão, consequentemente. Cânceres que se disseminam muito facilmente para o pulmão. Os sarcomas, em geral, se disseminam muito facilmente para o pulmão. E os melanomas, em geral, pulmão e sistema nervoso central. Sendo que os melanomas têm características de serem tumores sangrantes. Aqui eu coloquei exemplificando um tipo de metástase característica do melanoma. Ele tem metástase em trânsito. Essas metástases elas vão no percurso do tecido linfonodal e disseminando células, e essas células fazem grupamentos de pequenos tumores. A redução desses tumores passa a ser uma aferência de resposta que a gente tem visual, mas muitas vezes isso incomoda também o paciente. Você pode tratar com imunoterapia local, IMiC mode, por exemplo. A epidemiologia, os cânceres ligados ao sexo, no caso homem, próstata e mama e mulher, são os mais prevalentes, tirando o câncer de pele não melanoma. Em seguida vem o de pulmão. Vocês podem ver que nessa estimativa do INCA de 2018 para 2018, mostra em seguida colo reto na mulher. Em geral, isso não é muito verdadeiro nas estatísticas internacionais. Como nós subnotificamos bastante, por exemplo, aqui não apresenta nem o câncer de pâncreas, vou deixar a mensagem de que, primeiro, os cânceres ligados ao sexo, próstata e mama, depois pulmão e depois colo retal. Trouxe aqui 2 exemplos de cânceres para a gente ver a diferença de como eles se comportam. No caso, câncer de pulmão. Câncer de pulmão ele tem uma prevalência pequena, porque ele tem a incidência e o paciente morre rápido. Ele, em geral, não consegue se manter muito tempo. Vocês veem aí que a sobrevida em 5 anos é em torno de 18%. Então, é por isso que a incidência desse paciente é pequena. Tem esse diagnóstico, tem esse pouco tempo de tratamento desse paciente. Em geral, é um câncer que já tem... Já o diagnóstico, na maioria das vezes, ele se apresenta metastático. Então, esse é o grande desafio, você conseguir diagnosticar esses pacientes e dar a eles a possibilidade de uma longa sobrevida. Hoje em dia a gente tem recursos e possibilidades que isso vai aumentando cada vez mais. Mas essa é a característica, são dados americanos, essa é a característica do câncer de pulmão. Colocando todos os estágios, a sobrevida em 5 anos é em torno de 18%. Agora, a sobrevida conforme estágio, a gente vê que quando o diagnóstico metastático, o diagnóstico do câncer de pulmão estadio 4 é em torno de 57%, ou seja, a grande maioria é diagnosticada dessa forma, por em geral ser um câncer pouco sintomático. Mas daí a gente vê que a sobrevida em 5 anos é muito diferente. Quando é diagnosticado localizado, a sobrevida em 5 anos ultrapassa os 50%. E quando é diagnosticado com metástase à distância, a sobrevida é menor que 5%. Agora, outra vertente, o câncer de mama. Como vocês podem verificar no gráfico, as linhas se distanciam bastante. Ou seja, isso é a prevalência do câncer de mama. E você observa que a porcentagem de pacientes vivos em 5 anos beira 90%.
E também, caracteristicamente, esse tipo de câncer, ele é diagnosticado localizado. Você vê que 62% do câncer de mama é diagnosticado localizado, que mostra um benefício grande de rastreio e diagnóstico desse câncer. E a sobrevida em 5 anos, por conta disso, os cânceres localizados é mais de 98% do câncer de mama, em comparação quando ele já tem metástase à distância e subir em torno dos 27%. Ou seja, 2 cânceres com a prevalência bem oposta, bem diferente. Isso para mostrar que não é só dizer que o câncer é estadio 4, não é só dizer que o paciente é paliativo. Entre o paliativo e o que se pode fazer, é uma margem muito grande. Agora a gente vai falar um pouco das terapias, em termos de terapia local. Terapia do câncer, você pode fazer uma cirurgia, e essa cirurgia pode ser com intenção curativa, por exemplo, câncer de mama, você removeu o câncer e até esvaziou a axila, ainda com intenção curativa, o câncer não estava disseminado pelos exames que a gente tinha, por exemplo. Uma mastectomia higiênica, por exemplo, o odor ali está muito forte e a gente quer só dar uma melhora de qualidade de vida para esse paciente. A gente pode lançar a mão de uma mastectomia higiênica. Ou uma cirurgia paliativa, quando a gente sabe que o câncer já está avançado, mas a gente dá o benefício da sobrevida, por exemplo, naqueles pacientes que sobrevida de 5 anos, de perto de 90% do câncer de mama, sendo que beirava 27% quando era metastático. Ou seja, uma paciente que tenha feito uma síndrome de compressão medular, você pode recorrer a uma cirurgia. Uma paciente que tenha algumas metástases, em geral menos que 3, em sistema nervoso central, você pode fazer uma cirurgia em sistema nervoso central para dar uma qualidade e tentar frear um pouco esse câncer. Uma observação em torno de ferida oncológica. A ferida oncológica, em geral, não cicatriza. Eu já vi alguns erros em torno de usar medicações e recursos para o fechamento dessa ferida. A ferida do câncer, em geral, não cicatriza. Por isso que faz-se a cirurgia higiênica com a intenção de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Outra terapia também que a gente pode lançar a mão é a radioterapia, que pode ser braquiterapia, quando é localizada, você usa muito em próstata, você usa muito em câncer de colo do útero, é um recurso também bastante usado. A radioterapia whole brain, ela pode ser feita para tratar quando você tem várias metástases no sistema nervoso central. Em geral, a gente lança a mão dessa terapia quando a gente tem muita metástase. Quando você tem pouca metástase, você pode fazer uma radiocirurgia local só para o controle daquele pool de células que disseminou. Agora vamos para a terapia sistêmica, que é a maior razão desse vídeo. As terapias sistêmicas, a gente pode falar um pouco de quimioterapias que são divididas em neoadjuvante, quando é antes do tratamento definitivo, seja rádio ou cirurgia, adjuvante, que é depois do tratamento definitivo, ou paliativa, quando o câncer já está disseminado. Isso não é nenhuma tábua. Muitas vezes em câncer de cólon, que está com a disseminação, por exemplo, no fígado e algumas vezes até em pulmão. A gente fez a quimioterapia, o paciente respondeu brilhantemente, a gente ainda tenta resgatar esse paciente através de uma cirurgia hepática, uma cirurgia torácica pulmonar, por exemplo, para tentar resgatar esse paciente sempre com a intenção curativa. Sarcomas que responderam muito, ficou com uma doença, por exemplo, óssea. Você pode tentar uma radioterapia ali para controle daquela doença e tentar mesmo resgatar esse paciente de paliativo para curativo. Tá? Terapia de alvo, a gente vai falar um pouco de inibidores da mutação do EGFR, tratamento de cólon em torno de Carrais wild type, e terapia-alvo para câncer de mama HER2. Vai falar um pouco também de imunoterapia e hormonioterapia, basicamente só para constar, porque em geral é feito mais a nível ambulatorial. De onde veio a quimioterapia? A quimioterapia veio da guerra, veio da Segunda Guerra. Houve um raid alemão no porto de Bari, na Itália,
e vários navios americanos foram afundados. Nesse porto houve um cheiro de alho, que é o cheiro do gás mostarda, muito importante, muito forte ali naquela região, e as pessoas morreram. Esses corpos foram levados à autópsia, e a autópsia mostrou que havia ausência de células de defesa dessas pacientes. Então, pensou-se, já que temos algo que elimina as células de defesa, vamos tentar usar que isso elimine as células de defesa doentes. No caso, fez-se a mostarda nitrogenada como um primeiro tratamento para as leucemias. As quimioterapias elas podem ser vesicantes ou irritantes, e para isso a gente avalia se a gente vai fazê-las em pique, em acesso profundo ou periférico. Isso é uma lista só para constar, ela está no UpToDate. Separa bem isso em termos de qual vai ser o tipo de acesso que você vai abordar. As vesicantes, em geral, quando extravasam, causam necrose tecidual, e irritante, em geral, uma inflamação que é bem manipulada. As quimioterapias de alquilantes, nomeadamente a ciclofosfamida, a ifosfamida e a temozolomida. Vocês vão ver que eu coloquei links. Quando pensar em ifosfamida, tem que pensar em Megna, que é o reversor. Por quê? Muitas vezes o não uso disso causa efeitos colaterais bem importantes, tá? Os alquilantes, em geral, causam náusea e vômitos, a mielotoxicidade, principalmente em plaquetas. Náusea e vômitos é característica de praticamente todas as quimioterapias, tá? Cistite hemorrágica é muito frequente por conta do metabólito que é produzido, porque eles entram como prodrogas no organismo e são transformados em drogas pelo citocromo P3. O acrolen, em geral, ele causa uma lesão vesical, uma lesão na bexiga que pode causar cistite hemorrágica e pode ter alteração renal. E por isso que a ciclofosfamida deve ser feita com clearance mínimo de 30. Pneumonite intersticial e fibrose pulmonar pode ocorrer em dose maior que 1000 mg por metro quadrado, e a alopecia também é bem característica. Os análogos da platina, basicamente a gente tem 3, a cisplatina, carboplatina e oxaliplatina. A carboplatina, em geral, ela tem mais toxicidade hematológica e ela é amigável em trato gastrointestinal. Você vê que eu botei uma tabela com a dose máxima da carboplatina, porque tem pacientes que têm um clearance renal bem baixo, são hiperidratados, digamos assim, tem um clearance renal bem baixo, e daí essa dose pode ser hiperestimada, e por isso que a gente tem que ter uma dose topo. Ela tem menos sintomas gastrointestinais. A cisplatina, em geral, você tem que dar com clearance menor ou igual a 50, isso é limitante, se você dá o clearance está menor, a toxicidade é grande. Você pode usar concomitantemente com a radioterapia, muitas vezes em tecido cervical, para sensibilizar, e a hipomagnesemia é uma característica da cisplatina. Oxaliplatina, ela leva a termossensibilidade, você não pode beber água durante 48 horas de água gelada, porque isso pode causar um espasmo esofagiano, nem abrir geladeira, nem tocar em frio. E, em geral, causa uma neurotoxicidade a longo prazo quando a dose é maior que 800 mg por metro quadrado. A gente sempre pondera no esquema FOLFOX, que tem oxaliplatina, e FOLFIRI, que tem irinotecano, os dois com fluoracil e leucovorin, se o paciente tem importância a alopecia ou não. Se ele não quer perder o cabelo em primeiro momento, a gente faz o FOLFIRI. Se ele não liga tanto para isso, a gente pode fazer o mão do FOLFOX. Isso é uma radiodermite que ocorreu num paciente que fez uso de cisplatina para cabeça e pescoço associado à radioterapia. Tem que se ter muita atenção a isso, os pacientes desidratam muito bruscamente. Os antimetabólitos, o metotrexate, pemetrexed, o fluoracil e a gencitabina. Pemetrexed você tem que lembrar sempre da vitamina B12 e do ácido fólico. Do contrário, o paciente vai ter uma mucosite grave. O fluoracil tem que lembrar do leucovorin, que é o seu modulador. E a capecitabina, ela é uma prodroga do 5-fluoracil, uma prodroga oral. Tem que se lembrar que a longo prazo ela pode causar o que a gente chama de síndrome Montpé, que é manejado
preventivamente antes de ter com creme de ureia. Isso deve ser prescrito já na primeira consulta da prescrição da capecitabina. E a deficiência de G6PD pode piorar um pouco os sintomas e causar mesmo diarreias bem graves, pode até levar o paciente a óbito. Então deve-se ter atenção quando inicia essa droga. O paciente fez uma diarreia importantíssima, certa interna para o paciente se recuperar e avaliar a deficiência de 16PD. A gencitabina. A gencitabina ela pode levar a uma síndrome flu-like, em até 45% das doses. Isso se trata com tramadol, e a gencitabina ela é muito hipersensibilizante, é contraindicado com radioterapia. Tá? Uma mucosite importante e embaixo a síndrome Montpé. A antitopoisomerase, a doxorubicina, no caso, tem o prefixo ADM de adriamicina. O irinotecan também tem a abreviação de CPT-11, que era a sigla de quando ele estava sendo feito, e etoprosídio. A doxorubicina ela tem a cardiotoxicidade aguda, e essa aguda, em geral, é reversível, mas o mais frequente é que ela leve a cardiotoxicidade crônica. Essa cardiotoxicidade não é reversível e deve-se ter muita atenção. Eu coloquei aqui o teto que a escola americana fala em termos de 500 mg/m², mas a gente tem que ter muita atenção, porque mesmo 500 mg, muitas vezes o paciente já está com alguma insuficiência cardíaca, e então deve-se avaliar se o paciente é diabético, hipertenso de longo prazo, e dependendo até reduzir um pouco essa dose. O irinotecano tem que ter atenção ao uso da atropina, tá? A atropina subcutânea pode ser usada. Ela pode causar, o irinotecano pode causar diarreia e efeitos colinérgicos. E atenção mesmo à infusão, porque a infusão rápida pode causar esses efeitos colaterais. E atenção à função hepática. E no caso de deficiência de UGT1A, ela pode ocorrer em raros casos. O etoposídeo ele pode levar a mielossupressão, tá? E a redução de dose em clearance menor que 15 tem que ser atenção à função hepática. Os inibidores de microtúbulo, no caso, os taxanes. O docetaxel taxoter, ele pode levar a um edema pré-tibial que é inibido pelo preparo com corticoide. Os taxanes eles podem levar a uma neurotoxicidade, paclitaxel quando mais que 1000 mg/m², e o docetaxel quando mais de 100, que melhora com a gabapentina. Tem que se ter atenção em pacientes diabéticos. Esses pacientes fazem uma neurotoxicidade muito maior. E alterações ungueais são frequentes nesse tipo de paciente. Terapia-alvo. Falando um pouco de terapia-alvo molecular, terapia anti-VEGF, o bevacizumab é uma droga bem frequentemente usada por nós. Mas tem que ter atenção à toxicidade e à administração mesmo da droga. Principal, quando se falar em bevacizumab, tem que se lembrar de sangramento e crise hipertensiva e todos os efeitos colaterais da crise hipertensiva, encefalopatia e tudo mais. Por isso que ele deve ser administrado aferindo a pressão frequentemente. É um desafio o uso do bevacizumab em algumas doenças, por exemplo, o colo do útero. Fístula é muito frequente esse tipo de paciente, mas deve-se avaliar seu uso e mostrou benefício. Em termos de terapia-alvo, anti-EGFR em pulmão, os inibidores de tirosina quinase, TKI, falar num grupamento só do gefitinib e do erlotinib. Em geral, eles levam a erupção cutânea, erupção acneiforme, e uma toxicidade gastrointestinal pode ocorrer, em geral bem manejado com loperamida. Toxicidade pulmonar e toxicidade hepática, com insuficiência hepática e síndrome hepatorrenal. Pode ocorrer com erlotinib. Não é muito frequente, mas pode ocorrer. Em que, geral, a gente vê alguma transaminite que ocorre, a gente suspende um pouco a droga, depois volta-se a droga com uma dose menor e vê-se a tolerância do paciente. O Tagrisso, osimertinib, que inibe o anti-EGFR e inibe também sua mutação de resistência, o T790M.
Ele pode levar muito frequentemente à fadiga, reações cutâneas também, como tudo que inibe o EGFR, vocês vão ver que até a droga que é usada para cólon, que é o cetuximab, pode dar erupção cutânea. Alterações gastrointestinais, linfopenia pode ocorrer uma pneumonite, e daí você deve descontinuar permanentemente, e uma mucosite grave pode ocorrer em interação com metotrexate intratecal. Não infrequentemente, esses pacientes, como são os estágios 4, eles têm disseminação meníngea. Então você pode fazer o uso do metotrexate, mas você tem que suspender a droga pelo menos 48 horas antes. E pode fazer o uso do reversor, o ácido folínico, para que o metotrexate não fique muito tempo circulante sistemicamente. E pode fazer o uso de laser terapia. O trastuzumab, Herceptin, é um inibidor do HER2. O câncer de mama que tem essa expressão teve a mudança do prognóstico desse tipo de tumor. Em geral, era o tumor que mais matava, agora não. Do escopo do câncer de mama, do tipo de câncer de mama. Pode dar... Por que eu coloquei o coração ali? Porque a principal toxicidade do Herceptin é a toxicidade cardíaca. Ela, em geral, é toxicidade reversível. Você suspende o Herceptin e o paciente recupera aquela toxicidade, tá? Mas pode dar outros sintomas, inclusive quando o paciente tem associados colagenoses, pode dar alterações neuromusculares e musculoesqueléticas importantes. O cetuximab, que é o Erbitux, que é usado para cólon, também cabeça e pescoço. Em geral, você usa para pacientes com Carrais wild type. Ele pode levar a uma toxicidade gastrointestinal, fadiga e astenia também ocorre. Atenção para hipomagnesemia, hipocalemia e as manifestações cutâneas em geral, acneiforme, que em geral você consegue tratar bem com antibióticos para evitar isso. As imunoterapias, no caso vou falar do Opdivo, o nivolumab, que é um anticorpo monoclonal IgG4 anti-PD1. Ele bloqueia e ativa os linfócitos T citotóxicos para tumores de microambiente tumoral. Digamos que isso estava inibido, esses T citotóxicos estavam inibidos e ele ativa isso. Mas ele pode levar a endocrinopatias, muito frequente, hipofisite, alterações adrenais, diarreia, colite, elevação de enzimas hepáticas, nefrite e pneumonite. Esse raio-x foi justamente pneumonite, que pode ocorrer também com o Opdivo. Em resumo, os alquilantes, lembrar de cistite hemorrágica, e fosfamida, lembrar da mesna, e um clearance maior que 30. Platina, lembrar de clearance maior que 50, hidratar e lembrar do risco de hipomagnesemia. Carboplatina, lembrar da toxicidade hematológica e que é amigável em sintomas de gastrointestinais. Pacientes que têm estado geral mais debilitado se beneficiam bastante dessa droga porque não tem tantos sintomas como teria com a platina. Sendo que em algumas doenças ela é inferior, por isso que você não pode substituir completamente para cabeça e pescoço, no caso, como eu mostrei ali. Você tem que substituir onde a cisplatina e a carboplatina foram equivalentes, por exemplo, em ovário. Oxaliplatina, lembrar de termossensibilidade e da aumento na neuropatia quando mais de 850 mg por metro quadrado. Lembrar que o metotrexate e o pemetrexed, você tem que fazer o link quando for fazer o uso do pemetrexed da B12, pelo menos uma semana antes, e do ácido fólico diário. O 5-fluoracil da capecitabina, tem que lembrar em toxicidades exorbitantes, deficiência de 16-PD, tem que ser investigada, e síndrome Montpen no uso da capecitabina que você trata com creme de ureia. O Genzar, síndrome flu-like e contraindicado com radioterapia. A doxorubicina, tem que lembrar da alteração cardiovascular irreversível, em comparação com o Herceptin, que é reversível, tá ali no final, mas é reversível.
O Taxane tem que lembrar da neuropatia, de diabetes, que que o Taxane você tem que dar o corticóide para evitar o edema pré-tibial, mas o paciente em geral é diabético. Isso aí é uma coisa que a gente tem que avaliar sempre com bastante calma. E o bevacizumab tem que avaliar em sangramento e alteração da pressão sanguínea. O anti-EGFR a gente tem que avaliar sempre a toxicidade cutânea, tem que ser bem manejado isso, senão o paciente desiste do tratamento. Imunoterapias tem que lembrar de endocrinopatias e ites. Bom, meu muito obrigado aqui. Isso é um quadro que eu gosto muito, são os comedores de batatas. Mostram que apesar da Revolução Industrial, a grande massa da população ainda se alimenta do alimento básico, comendo batatas à luz de lamparinas. Então, o nosso desafio maior é fazer chegar a tecnologia e o desenvolvimento a toda a população. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Espero ter elucidado. Um abraço.